Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso evento, né? Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Leonardo, sou defensor público do Estado de São Paulo, atualmente na coordenação do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria. Queria aqui agradecer imensamente aos palestrantes que, quando a gente fez o convite, prontamente todos aí aceitaram tratar, né, conversar um pouquinho desse tema tão importante e delicado, né, que embora seja tão invisibilizado em nossa sociedade, que é o sistema prisional, né? E, sobretudo, dentro desse aspecto do sistema prisional, a própria rotina dos familiares e também a situação das pessoas egressas, né? Acaba sendo ainda mais invisibilizada, né? Pessoas que acabam cumprindo penas junto com seus parentes durante aí o período de aprisionamento, e também a população egressa, que acabam sendo verdadeiros sobreviventes aí dessas masmorras que, infelizmente, aí nós denominamos ainda de presídios. Bom, agradeço também a todo mundo aí que disponibilizou um pouquinho do tempo para estar nesse evento aqui hoje. Queria dizer que a data que a gente escolheu para realizar esse evento, ela acaba não sendo por acaso, né? É impossível a gente debater o sistema carcerário sem falar do racismo estrutural que o permeia. A gente sabe, a escravidão não acabou, mudou de nome, mudou de forma, e então é sempre importante a gente relembrar alguns números, alguns dados, inclusive do sistema prisional, e esse racismo que ainda existe em nossa sociedade, né? Embora metade dos brasileiros, aí, um pouco mais da metade, seja negro, 2/3 das pessoas que estão presas hoje são pessoas negras, um número que inclusive vem aumentando cada vez mais. 3 a cada 4 pessoas que são mortas pelas ações policiais são negras, né? Então a gente sempre tem que ter em mente, acho que esses números, esses dados, saber que o sistema prisional, sim, ele tem cor, ele tem classe, né? E acaba sendo, de fato, quem deixa o cárcere é um sobrevivente do cárcere. Que bom que a gente vai ter algumas falas de algumas pessoas hoje para narrar alguns acontecimentos, algumas histórias, e um pouquinho mais aí de quem viveu de dentro esse sistema prisional, né? Que mata uma pessoa a cada 19 horas no estado de São Paulo. Então, pessoal, sem mais delongas, para a gente dar início aí ao nosso debate, né, esperando que seja enriquecedor e produtivo para todo mundo. E no final a gente vai abrir também as falas para que todo mundo possa dialogar, enfim, para que haja essa interação do público com os palestrantes aqui de hoje. E para dar início, lembrando aí, cada palestrante, que a gente tem cerca de 20 minutos, mais ou menos, de fala para cada um, para que a gente possa aí escutar todo mundo e depois também fazer esse debate. Vamos dar início com a Railda. Railda, pode ser, para tratar então desse tema dos familiares, né, da rotina de familiares, de pessoas presas, que é nenhuma pena passará da pessoa condenada, a rotina de familiares durante o período de encarceramento. Railda Alves, que é fundadora e coordenadora da Associação de Amigos e Familiares de Presos a Amparar, e uma amiga nossa do Núcleo de Situação Carcerária. Com a palavra, Railda. Boa noite a todas e todos, né? Muito bom, né, estar falando desse tema, falando das famílias, dos sobreviventes, desse sistema tão perverso que encarcera pessoas, né? E a gente sabe quem são essas pessoas que estão encarceradas. Eu vou fazer uma breve apresentação da associação, como nós começamos, quem somos, como surgiu, porque algumas pessoas não nos conhecem, mas agradeço o convite, tá? Nós começamos em 1998, quando nossos filhos foram para a FEBEM, e ali começamos o enfrentamento contra esse Estado aí, né, que prende, né, prende não, ele sequestra os nossos, né, e coloca nesse lugar. E quando chegamos ali na Antiga Imigrantes, a gente pôde encontrar muitos adolescentes com hematomas visíveis, né? São coisas assim que hoje eu não consigo apagar da minha memória, né? E depois começou as megas rebeliões no Tatuapé, tanto na Imigrantes, e ali o tempo todo a gente estava presente. E ali surgiu o movimento de mães da FEBEM,
a panfletagem para as famílias, que as famílias não aceitassem aquela violação que acontecia com seus filhos dentro daquele sistema. E também com os próprios familiares, até porque a gente passava também por uma revista também bem vexatória, igual ao sistema prisional. E dali se nasceu o movimento de mães da FEBEM. E ali nós começamos a denunciar todos... Pronto? Todas as violações de direitos, e ali se encontrava no fórum, nas mídias. Railda, é a Andréia. Só um instantinho, porque parece que você entrou em outro lugar e aí tá dando eco. Agora precisa sair do celular. Isso, perfeito. Tá bom, desculpa, obrigada, gente. imagina. E aí começou a nossa luta, né? Com a panfletagem, a gente viu a importância de estar falando com aquelas mulheres, com aquelas mães, que ali era, a maioria eram mães que se encontravam naquele lugar, e ali a gente começou a falar com as mães, né, da importância da participação da associação, de estar denunciando as violações de direito com seus filhos, ali que acontecia nos dias de visita, e então a gente tinha um código com os nossos, né? Então, quando a gente abraçava eles gemiam. Você apanhou? Então, a gente já sabia que ele tinha apanhado, ele tinha sofrido uma violação, ele tinha sofrido espancamento naquele dia. E ali a gente conduzia as famílias para o fórum, para poder estar fazendo as denúncias. Então, a SEBENS era fiscalizada o tempo todo. Com a mídia, com os promotores de justiça da vara da infância. Mas aí também, nossos filhos passaram a maioridade, né? Aí veio outro problema, porque, na verdade, quando eles foram para lá, falaram que eles iriam, ficariam naquela unidade, na medida socioeducativa, que ali eles iam aprender cursos, que ali eles iam sair de lá, sabe, totalmente mudado. Mas eles não nos enganaram, né? Porque quando uma pessoa vai para esse lugar, ela perde a sua identidade, né? E quando meu filho chegou, posso falar, no meu caso pessoal, não era mais aquele filho que o Estado sequestrou, ele era um outro adolescente, e foi todo um processo. Então, dentro da Ampará, a gente fala que nós protegemos nossos filhos rezando e orando, porque quando eles estão dentro de casa, a gente consegue dormir, quando eles vão para a rua, não. E aí, em 2004, se eu não me recordo, né, foi quando surge Ampará também, e Ampará ela surge, né, nas filas dos CDPs, quando a gente começou a ir para as portas também, falar com as famílias, saber o que estava acontecendo. E ali as famílias traziam muitas coisas, né, informações do que estava vendo, e começamos a denunciar, né, os CDPs, as penitenciárias, a gente também ia para as filas dos ônibus também, que sai da Barra Funda, Carandiru, e ali falando o que estava acontecendo. E a gente participou também da revista Fechatória, né, que foi toda uma movimentação com os outros movimentos de direitos humanos, até porque quando você ia no domingo fazer a visita, você tirava toda a sua roupa e você ficava despida, né? E era muito constrangimento para você naquele dia de visita. E ali a gente começou a fazer toda uma movimentação junto com o núcleo na época e junto com as outras entidades, como Pastoral Carcerária, para que não houvesse mais a revista fechatória. E a gente foi ali falando com as famílias o tempo todo, quando se houvesse uma violação de direito dentro desses espaços, com elas, com as próprias mulheres, que denunciasse. Então, a gente surge, né, nesse movimento, somos mães, tem mulheres, né, são as esposas, as avós, as irmãs, as namoradas, e aí começamos, né, nos organizar para lutar contra essas injustiças e tortura dentro nas prisões. E de lá para cá a gente está aí fazendo trabalho com as famílias, né,
trazendo elas trazem os relatos das violações que elas passam durante os dias de visita, e sempre denunciando o núcleo carcerário, o Ministério Público, a todos os órgãos públicos. Então, né, desde quando a gente iniciou nossa luta, a gente está aí denunciando o tempo todo essas torturas, né, para os órgãos públicos, nacionais, internacionais, realizamos atos, né, como audiência pública, já fizemos audiência pública junto com a Defensoria Pública, né, formações, palestra, roda de conversa com as famílias, né, e sempre ali colocando isso para as famílias, né, que tiraram nossos filhos, mas nossos filhos também têm seus direitos. Seu microfone fechou, Railda. Ai, gente, desculpa, agora que eu percebi. E a gente sabe que o Brasil é o maior violador de direitos humanos, né? E também a gente está aí, a gente é a terceira massa carcerária, né? Do mundo, né? Que se encarcera seres humanos, né? E a gente sabe também quem são essas pessoas que estão nesses lugares, né? Tem uma seletividade, tem a pessoa certa, e a gente sabe que são os pretos, né, que estão dentro desses lugares, e a gente está aí, 500 anos, né, de abolição, né, a falsa abolição, e eu sempre falo também que quando você entra dentro de uma cadeia, se lembra muito, né, a estrutura, né, das senzalas, né, onde os seus senhores mandam, porque obedece, né, e ter uma pessoa presa dentro desses lugares é muito triste, porque assim nada é levado em consideração quem é essa pessoa que está ali. A Constituição também fala que nós somos iguais, todos são iguais, né, à lei, mas quando se chega em frente a um magistrado, você não é igual. E uma audiência de um branco para um preto, de um preto se dura 5 minutos, e de um branco de 10 minutos a 15 minutos. E aí eu me pergunto às vezes, né, o porquê que as pessoas insistem em ter o cárcere? Para quê e para que serve? Só para punir. Porque as pessoas, a sociedade deveria ter uma conscientização do que é uma cadeia, né, para ela poder entender melhor, porque eu, quando meu filho nasceu, eu dei leite para ele, eu não dei arma, eu não dei droga, eu dei amor para ele. Então, nós, mães, temos amor para dar para essas pessoas, né, mas como a gente sabe que a gente vive, né, um judiciário punitivo, e a gente sabe que essas pessoas só são tiradas de circulação, porque nada são feitas com elas lá dentro, né? A violação de direitos é o tempo todo, tanto para a família, tanto para a pessoa que está presa. E aí você também tem a questão que quando essa pessoa está presa, você tem que arcar com tudo, né? E aí vamos, né, trazer a questão da pandemia, porque com a pandemia só escancarou tudo que já acontecia, porque todas as violações de direito já estavam acontecendo lá atrás. E quando chega a pandemia, ela só mostrou tudo, né? A questão econômica das famílias, a violação que essas famílias estão passando o tempo todo. E aí o que acontece? Com a pandemia se acaba a visita, né? E aí eu me recordo muito bem, o ano passado, quando se haveria uma saidinha no mês de março, se eu não esqueci, e aí foi quando se teve aquela rebelião, né? Porque assim não foi conversado para com os presos, né? Porque essas pessoas não têm vozes nesses lugares. E aonde se deu uma fuga aí, que várias pessoas se invadiram, né? Do semiaberto. Então, assim, tanto familiar como preso,
ele não tem informação de nada, ele não tem informação do seu processo, as pessoas ficam perdidas quando o filho vai preso, e as pessoas, elas não têm nem noção por onde ir, por onde começar, né? Porque falta tudo. E com a pandemia a gente viu que tudo isso lá atrás já estava acontecendo, né? A gente já sabia de tudo isso, né? Da falta de alimento dentro dos presídios, né? Muitos presos com essa pandemia reclamaram muito da alimentação, as famílias que mandando o jumbo muitas vezes não chegava logo para o preso, e aí a família teve que gastar mais, porque assim, com a suspensão das visitas, encareceu tudo. Por quê? Você está aqui na capital, você vai até um CDP e leva o jumbo. Com a suspensão das visitas, só pode ser mandado via Sedex. Então, você também vai ter que fazer a compra no mercado, e você vai ter que pagar um Sedex hoje, aí se está em torno de R$ 76,00, R$ 80,00, né? Ou R$ 40,00. Isso custa dinheiro. E a gente também começou a perceber, com a questão da pandemia, e aí, essas famílias como estão? Conseguimos, com outras entidades de direitos humanos, com a Colisão, com a Uniafro, conseguimos cestas para poder levar alimento para essas pessoas, tá ajudando essas pessoas. Conseguimos também fazer uma vaquinha online para que pudesse pagar algum aluguel de algum familiar, um gás de um familiar, uma conta de luz de uma sobrevivente do sistema prisional. Porque quando essas pessoas saem do sistema prisional, elas têm um carimbo que eles rotulam para o resto da vida, né? E essas pessoas, elas não conseguem emprego, elas não conseguem nada porque elas saíram do sistema prisional. E aí vamos também para a saúde também do sistema prisional, né? E a gente sabe, como foi antes da gente estar falando aqui, a gente estava comentando, né? E a situação da saúde, como essas pessoas se encontram. Então, é uma grande preocupação, porque essas pessoas estão indo presas e quando elas saem, elas estão saindo muito doentes. A gente teve casos aqui que a pessoa saiu do sistema prisional, ela sobreviveu 3 dias. E quando essa pessoa foi colocada em liberdade, não se trouxe um relatório médico do que essa pessoa passava lá dentro, os exames dela. Então, quando ela chegou para o hospital, ela não aguentou e veio a óbito. E aí também a gente sabe que a SAP, ela maqueia tudo, né? A gente tem aí as pessoas que entraram em óbito dentro do sistema, né? O número de pessoas concretos a gente não vai ter, porque a gente sabe quando essa família nos conhece e fala, olha, fulano morreu, a pessoa está hospitalizada. Então, a gente sabe que os nossos direitos sempre, o tempo todo, está sendo violado. E aí também a gente está recebendo muitos relatos, né, dos familiares que quando fazem a visita virtual, as famílias também têm dificuldade, porque muitas não têm nem internet, então isso dificulta muito para as famílias. A gente teve denúncias que quando as famílias foram para fazer a visita virtual, elas não foram informadas, na verdade. E o preso lá esperando para poder fazer a visita e não foi, estava agendado, mas as famílias não foram informadas de que ali estava o seu preso para poder falar com a sua família. E também se tem todo um critério para poder fazer essa visita, porque se você falar alguma coisa que o agente ali não agradar, essa pessoa presa, ela pode pegar uma falta grave, e isso pode atrasar todo o seu processo, né? E a gente sabe que é tudo, eles dificultam mesmo, né, para que as pessoas desistam dos seus, né? Mas como a gente é persistente, a gente não desiste. E também veio a questão também da água também, que alguns lugares eles estavam ligando a água por 3 horas. E teve lugar que presos, famílias relataram que os presos tomaram até a água da chuva, né? Isso dói muito, né? Porque são pessoas que estão ali dentro, a gente está vivendo uma pandemia, um vírus desconhecido, uma doença que a qualquer momento você pode receber uma notícia, que até uma aqui fora, né? Mas esses lugares a gente sabe que tudo é bem insalubre. Até a gente sabe que os presos fazem a limpeza, eles limpam tudo, mas são pessoas que estão vivendo amontoadas, né? A superlotação.
E a gente sabe que o judiciário, ele é bem omisso a tudo isso, né? Porque era o papel dele fiscalizar, né? E recentemente a gente fez várias denúncias e aí eles queriam provas, né, do que estava acontecendo. Cara, se tinha relatório, se tinha tudo, né? Era só ir lá e averiguar e ver o que estava acontecendo. Mas quem está ali é o preto, né? É o pobre que está ali dentro. Então não se tem interesse público mesmo de estar mudando essa situação. E com a pandemia também a gente conseguiu, porque a gente começou a ver, porque assim não se tinha visita, como saber do seu ente querido, ter uma informação, porque carta também estava demorando para chegar, e aí o núcleo entrou com várias ações, até que conseguiu a visita virtual, os e-mails também. Tem muitas reclamações que muitas das vezes a família passa o e-mail para o preso e o preso não recebe. Esses dias mesmo a gente recebeu a denúncia da família, que ela passou e-mail, que quando chegou o e-mail, ela não entendia nada porque estava tudo apagado, acho que não tinha tinta na impressora, né? Porque o preso custa tão caro, né? E acho que a unidade não tinha tinta, então não dava nem para ler. E a família passou para a gente e eu sempre fiquei muito estarrecida com tudo isso. E a gente também conseguimos também, junto com a rede de proteção, psicólogos para as famílias, porque assim estava muito doido tudo isso, sabe? Não ter visita, como que tá, se está doente, se pegou o coronavírus e tudo mais. E aí a gente conseguiu esses psicólogos voluntários, né, online, para que as famílias tenham esse acolhimento também, porque quando você vai ao SUS, você tem uma dificuldade muito grande, né, até de conseguir um atendimento no posto de saúde perto da sua casa. Então, a gente conseguiu também que as famílias tivessem esse acolhimento com os psicólogos, não só a cesta básica, mas também esse acolhimento. E aí a gente começou a ver que as famílias, a gente tem as reuniões, né, semanais a cada 15 dias, porque a gente tem a Sérgio Dampará e temos o grupo de Sapopemba. E antes da pandemia, cada 15 dias, a gente se encontrava com as mulheres, né? Aquela roda de conversa. Então, hoje a gente já se tem uma roda de conversa cada 15 dias com algum tema para esses familiares, até para que elas não se sintam sozinhas. Então, cada 15 dias a gente está fazendo a roda de conversa com as famílias. E também ressaltar também que, assim, depois da pandemia, né, as violações piorou muito mais. Mas, como a gente fala, né, tudo já estava vindo bem antes, né? Então, só mostrou mesmo claramente, descaradamente, o que acontece. E aí a gente está aí, mais uma vez, esse ano, suspender as visitas, e aí você vê que tudo está voltando ao normal. Os ônibus, os metrôs, com essa aglomeração toda, e as visitas, né, estão suspensas, não tem uma previsão quando vai ser as visitas. E aí a gente também tem a questão das vacinas, né? Alguns presídios a gente teve informação que já está havendo a vacinação, mas também por faixa etária. E agora também a gente teve essa surpresa, porque a vacina deveria ser um direito de todos. Não, mas não é. Então, pessoas de 54 anos até 59 anos seriam vacinadas, só que essas pessoas não se encaixam porque elas têm que ter, né, alguma doença crônica. Então, os presos não vai ser diferente, porque, assim, deveriam já... esse governo já deveria ter comprado as vacinas e direito de todos para ser vacinado, inclusive os presos, né? Até porque eles estão numa situação mais frágil, né? Numa situação de vulnerabilidade, mas a gente sabe que isso vai ser meio difícil. Então, vamos ver se realmente, né, acontece, né, as vacinas para todos, porque a gente sabe que esse vírus mata. E uma pessoa privada de liberdade, a chance dela morrer é muito maior do que quem está aqui na rua. Né? Se hoje eu também pegar o vírus, eu posso ter a chance de morrer. Mas até porque os presos, a gente sabe que é uma alimentação que se fala, que é uma alimentação balanceada, é uma alimentação
que citei, que eles fazem alimentação, mas a gente sabe que muitas das vezes eles nem fazem essa alimentação porque chega azedo, né? Essas alimentações, e a gente sabe que é uma alimentação que não tem proteína, porque como que os presos hoje, as presas estão saindo escanteando tantas doenças, né, nos seus corpos. A gente tem hora que chega a ser até assustador, porque as pessoas... Desculpa interromper um pouquinho, mas como já passou dos 20 minutinhos, tá. se puder só concluir daqui a pouquinho, 2 minutinhos. Tá bom. Desculpa, Léo. Imagina. E a gente sabe, né, que o nosso país é um país colonizador, né, que as pessoas, né, que estão presas, né, estão lá, porque a gente sabe que a gente vive o capitalismo, né, e que resulta numa precariedade, né, na vida das famílias, nas periferias, né, e assim vem contribuindo com esse encarceramento em massa, né, e também com a letalidade policial também. E é isso, gente, eu não tenho mais nada para falar, e a gente sabe que tem muita gente aí para falar, que vai trazer outros elementos, e é isso, e continuaremos lutando para que essas violações acabem e que a gente possa acabar com esse encarceramento em massa. Muito obrigada. Ailda, agradeço imensamente aí pela fala, trazer esse olhar aí de quem é familiar, né, de pessoa presa, que conhece aí essa realidade também dentro dos muros da prisão e também essa rotina fora, né? Obrigado, daqui a pouquinho a gente vai ter um espaço também para um diálogo, para complementar, tá? A gente fica nesse papel chato aqui, queria te ouvir, assim como gosto sempre de te ouvir sempre, mas para a gente poder também ouvir todo mundo.